Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E como vocês sabem, como eu tenho falado aqui, esse canal nasceu para trazer muita cura, muita restauração, muita libertação para mim e para todas essas convidadas e para você também que está aí na sua casa. Então envie esse vídeo para suas amigas, encorajem as pessoas ao seu redor para que elas possam receber também um alívio e um direcionamento que vem dos céus. Hoje essa mulher que está aqui comigo é uma mulher preciosa. Vou contar tudo para vocês como esse canal nasceu, que primeiro Deus revelou no coração dela. É uma amiga, uma profeta, uma mulher cheia de Deus, que é a Vanessa. Oi, Seja Tati. muito bem-vinda, amiga. Obrigada pelo convite, Imagina, obrigada pela oportunidade. E como você bem colocou, né? Espero que a minha história de vida também venha, como a sua foi, venha engrandecer, fazer diferença na vida de quem precisa. Amém? Amém, em nome de Jesus. Gente, a Vanessa, assim, ó, ela fugiu. Ela não queria gravar. E ela não sei falar, eu só sei escrever, mas ela fala super bem. E ela tem um testemunho de vida bem forte. Eu tava conversando com o Leandro, assim, comentando com ele. Eu falei, ai, amor, eu queria convidar a Nessa e tal. E ele falou assim, eu comecei a contar algumas coisas, né, pra ele. E ele, meu Deus, uau, quem olha não diz. E aí eu tava falando pra ela aqui um pouquinho antes da gente gravar, tava falando pra ela que hoje de manhã ainda, eu li uma palavra em Mateus 5, e se eu não me engano é o versículo 14, que fala assim, que é impossível esconder uma casa construída no alto de um monte. E que Deus, ele permite, né, que as bênçãos da nossa vida sejam compartilhadas e divididas. E eu acredito isso acontece para que o nome dele seja glorificado através de nós. Amém. Então, tudo que tu carrega, esse renovo, essa transformação, essa lapidação de Deus, a tua história é tão forte. Eu tenho certeza que vai trazer muita cura e muita motivação, sabe? Uma nova esperança para essas mulheres que estão nos assistindo. Amém. Então, antes de eu contar um pouquinho da nossa amizade, assim, né? Como que nós nos aproximamos, como que Deus nos aproximou. Conta para essa mulherada, para elas te conhecerem, quem é a Vanessa? A Vanessa tem 35 anos, também de março. Mesma idade. Exato. É mãe, casada há 10 anos, né? Com 5 meses de casada, já engravidei do Lucas, né? Meu presente de Deus, minha alegria. A Vanessa já foi profissional da área de comércio exterior, certo? Já fui, já trabalhei, mas hoje, né, me reservo a questão da maternidade em si, em ser mãe, lar, e também ajudo meu marido, que é corretor de imóveis, né, sempre que necessário nas coisas dele, né. Não sou o Leandro no talento, mas de vez em quando ajudo ali na questão de mídias também, uma arte aqui, outra ali, né? A questão de divulgação de imóveis, o financeiro em si, até para, como esposa, ter a sabedoria e o conhecimento das finanças do lar, né? Então, eles são o meu presente de Deus. A Vanessa não seria o que é hoje se não fosse por eles, com eles e com toda certeza com Deus. Ai, que lindo. E como é que tu conheceu Jesus, assim? Como é que foi, assim, essa tua história? Então, como é que tu começou, assim, nesse meio cristão? O Jesus em si, eu já ouço falar dele desde que eu nasci, né? Meus pais sempre foram católicos, apostólicos romanos roxos, eu costumo dizer. Uhum. Tanto é que eu, sendo católica, eu já era com 14, 13 anos, já era do Sagrado Coração de Jesus, que normalmente é para terceira idade, mas a Vanessa já estava lá. E foram meus pais que, de fato, ensinaram a palavra de Deus para mim. Uhum. Muita sabedoria, eles sempre muito sábios, né? Com conhecimento tremendo, eu costumo dizer. Por esse motivo, eu sou grata a eles por tudo que eu sei hoje. Só que eu costumo dizer que o perigo de quem é filho, de quem já conhece a palavra de Deus, é, de fato, a questão do morno. Né? A gente diz, nós somos de Jesus, então está tranquilo, e não existe aquela busca, aquele estudo de fato, a gente vive pela facilidade em si. E então eu costumo dizer que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade, de fato, eu vim conhecer depois da dor que eu vivenciei, né? Então, eu descobri que não existia somente Jesus, que é muito fácil falar só Deus Filho, né? Mas existe também essa trindade que é necessária e importante, por isso que eu amo quando é tratado esse assunto, porque o Deus Pai, às vezes, costuma ficar de ladinho, que a gente entra digamos assim, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E, por coincidência, você falou por Mateus, né, de Mateus, Evangelho de Mateus, e eu tenho comigo Mateus 7, de 7 a 12, que fala mais ou menos isso. Se vós, pais, sendo maus, não daria
pedra para os seus filhos, né? Daria um peixe, não daria um cobra. Eu vivenciei isso. Então, eu vi através de toda a história, que daqui a pouco eu vou contar, mas eu vivenciei que Deus Pai, de fato, Ele falou assim, olha, eu não prometi que nessa terra vocês teriam tudo perfeito, como foi na minha infância, sabe, Tade? Mas eu cuidaria de vocês em todas as etapas. Então, eu vivenciei um sonho de fadas, eu tive um lar, uma família muito abençoada, mas, de repente, o inimigo conseguiu, naquele meio, destruiu de uma maneira gigantesca. E aí veio a minha rebeldia com Deus, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí eu conheci o Maicon, e foi o Maicon que me resgatou para Jesus de volta. Então, congreguei 10 anos no ministério Igreja Evangélica Shalom, e lá eles passaram um pouquinho de cruz comigo. Porque eu entrava, eu via coisas e saía de lá revoltada, sabe? Então, até eu ganhar Jesus, eu me lembro muito bem que o pastor Calim, quando me viu à frente do altar, porque eu falei, eu quero aceitar Jesus, ele encostou na parede, porque foi um impacto para ele. A Vanessa aceitando Jesus, então quem me vê hoje pensa, nossa... A Vanessa é uma querida, uma florzinha. Deve ter sido tão fácil ganhar ela para Jesus, mas não foi, sabe? Eu bati pé. E aí eu tive um companheiro que desde o início chegou perto de mim e falava, né? Não deu certo com os teus pais, mas não significa que ele não está cuidando de ti, não vai te permitir ter a tua história. E eu acreditava que não, que eu não ia mais ter uma história bonita, porque os meus pais se divorciaram, meus pais desistiram dos seus filhos, né? Um pai que literalmente abandonou os filhos, né? Vai fazer em 2024 20 anos que ele abandonou 3 filhos, uma com 16, outro com 14 e outro com 3 anos. E nunca mais, enfim, tivemos contato. E uma mãe que acabou entrando no quarto, até hoje luta contra a depressão, tem essas resistências, né? Mas Deus escreveu uma nova história para mim. E eu posso dizer com muita gratidão que eu tenho o lar que eu sempre sonhei, Tade. Graças a Deus, né? Amém. Ô, Nessa, como é que foi isso, assim? Os teus pais chegaram a ir para o meio evangélico ou não? Vocês ficaram só no catolicismo? Muito católicos, Tá. muito. Tinha até um certo preconceito, né? Com o evangélico em si. Aquela questão, né, de é uma igreja órfã, porque, né, não tem Maria como mãe, enfim. Sim, sim. E como evangélicos, nós hoje sabemos a importância de Maria como uma, né, alguém que disse sim para um chamatão, porém, cada coisa no seu lugar, né? Porém, ela não merece ser adorada, né? Exato. Porque ela não foi ela que morreu na cruz. Exato. Foi né? o filho, né? Então, nossa, muito obrigada pelo sim dela, né, que foi um sim essencial para as nossas vidas. Mas porém, a existe glória, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, a glória é somente dele, né? E você sabe, Tade, que quando eu passei por essa situação com meu pai, eu não queria mais saber. Claro, a gente passou por uma situação muito ruim, né? Se você me permite contar resumidamente. Conta aí sim. Nós passamos Conta tudo. Nós passamos por muita fome, sabe? Quando meu pai saiu, veio assim, caiu o mundo sobre as nossas cabeças. 14? 16. Ah, tu é mais velha? Sim, eu sou mais velha, de Você é 3. primogênita. E a única menina dos 3, né? Eu, o Luiz Ricardo e o Marcos Eduardo. E eu, Vanessa Priscila, né? Tudo nome composto. Então, veio a questão, quando meu pai saiu, caiu o mundo, assim, sobre as nossas cabeças. A casa, que até então a minha avó tinha dado para minha mãe, foi feito um acordo entre os irmãos ali no caso, e a casa foi refinanciada, então, né? Então, cada irmão ganhou um valor, e a casa acabou sendo refinanciada por um banco determinado, o nome do meu pai. Na época, eles tinham um gerente do banco em questão que era muito amigo da família. E foi nessa saída do pai de casa que ele alertou a minha mãe. Patrícia, a casa de vocês está indo para leilão e eu estou te avisando para que você possa correr atrás. E a minha mãe, como assim? Eu era uma mulher que, né, trabalho fora e todo o meu salário sempre foi uma mulher submissa. E todo o meu salário ia para a mão dele, por isso que eu te comentava antes. Por isso que eu sei que eu abracei por um tempo o feminismo, entende? Eu não aceitava mais uma mulher ser submissa ao seu esposo. Então, quando ela falou, tudo que eu recebia, eu entregava para ele. Como que ele deixou uma casa chegar nessa situação? E quando nós éramos católicos, a gente amava trabalhar no Cenáculo de Maria, Cenáculo de Pentecostes, essas coisas. E eu e meu irmão, a gente era bem envolvido de trabalhar, vendíamos picolé, era uma festa para nós, né? Não era trabalho algum, era uma festa. Sim.
E todo o retorno financeiro que tinha, que a gente recebia de uma comissão, a gente ia guardando. E durante todos esses anos, né, foi gerando juros no banco, tal, porque como a minha tia era bancária, como você foi, ela sempre colocou como ensinamento para nós, ó, poupem, tem uma poupança. Então, quem abriu nossa poupança foi essa minha tia Giane, que eu amo de paixão. E aí ela falou, ó, tem uma poupança. E foi com a nossa poupança, minha e do meu irmão, que juntos nós tivemos R$ 25.000 para tirar a casa do leilão. Ou seja, algo que poderia ser para o nosso futuro. A gente sonhava com faculdade, com carro próprio, né? Foi tudo por água abaixo. A gente retirou a casa do leilão. Alguns anos depois de tirar a casa do leilão, eu tive que virar homem naquele instante, né? Quer dizer, eu tive que virar o homem da casa, que as pessoas vinham falar isso. Ó, tens que virar o homem da casa. E era uma casa que não tinha comida. O que a gente recebia das pessoas? Sardinha, banana e farinha. Essa era a nossa limitação. Hoje eu brinco, né? Eu não posso ver sardinha, mas eu louvo a Deus porque foi o que nos tirou da fome por muito tempo. E o leite, claro, que era para o meu irmão caçula. Então eu ia trabalhar, trabalhava de manhã até a noite. Eu era uma menina que estava saindo do ensino médio e o meu sonho era fazer publicidade e propaganda. Eu passei no vestibular. Eu esperava que os meus pais tivessem orgulho de mim e eu não pude vibrar, entendeu? E aí a publicidade e propaganda foi para escanteio. E aí surgiu uma proposta de emprego, que era na área de comércio exterior. E foi onde eu tive a certeza que então eu iria para aquilo que era óbvio, que abriu a porta de mercado para mim. E eu fui trazendo a renda para casa, ajudando a minha mãe, né, os meus irmãos também. E ela continuava trabalhando nessa época? Então, a mãe conseguiu, como ela era profissional do Estado, professora do Estado, ela conseguiu licença para poder ficar, se não me engano, de 1 a 2 anos, Tade, em casa. Porque a depressão foi tão forte, tão profunda, que a minha mãe sempre foi uma mulher bonita, sabe? Ela ficou só esqueleto, ela ficou 39 quilos. Ela é uma mulher baixa, né? De 1,60 m de altura. Eu puxei a altura do pai, né? O pai é um homem alto. Ela tem 1,60 m, então ela teve somente 39 quilos. Então, me deparar com a minha mãe, fechada naquele quarto, assim... Uma mãe que sempre educava nós a estarmos na igreja, de repente não se importava mais, sabe? Aí chegou uma altura do campeonato, eu até pensei, quer saber? Deus esqueceu de nós. Eu vou aproveitar o que tem para aproveitar no mundo? Já estava começando a gostar de pagode, sabe? E aí foi quando nessa dia eu vou curtir, fiz umas amizades, entrou o Michael na minha vida. E o Michael, ele estava saindo do pagode. E aí eu vejo que foi Deus cuidando de mim. Naquele momento não enxerguei isso, mas eu fui pedindo para ele, Michael, um tempinho, não quer conhecer já a tua família? Ele já conhecia minha mãe, que eu queria que a minha mãe soubesse com quem que eu estava andando, mas eu dizia para ele, não quero já conhecer tua família. Então nós começamos o namoro em novembro de 2006, somente em abril de 2007 que eu fui conhecer a família dele. Aí eu entro naquela casa, imagina, sogro e sogra, 6 irmãos. Meu Deus! Hoje são 11 netos, mas na época deviam ser 6, não lembro a quantidade. Então era uma casa cheia, assim. E na hora me deu uma confusão, sabe, dentro de mim. Será que é isso que eu quero? Será que eu mereço isso? Será que família é algo bom? É algo ruim? E foi dando aquele conflito naquela época. Uma menina de quê? 23 anos? Menos, até 19 anos. Então, foi um conflito que gerou dentro de mim. Tu já era uma mulher casada, né? Mas eu, no meu entendimento, ainda uma menina, né? Que recente ia sair de todo um conflito com o pai. E eu não aceitava ir para o que fosse do Dia dos Pais. Fosse missa, fosse culto, eu rejeitava. Por mais que me dissessem, mas pense em Deus. Não, sabe? Não, porque Ele que me permitiu passar por essa dor, e sendo que a minha vida era tão boa, meus pais viviam na igreja, viviam se consagrando, viviam buscando Ele. Inclusive, quando eu vejo, né, os pais falarem, vamos fazer uma vigília aqui dentro da igreja, eu até me recordo com muito carinho. A mãe já levava o uniforme nosso do colégio para dentro da igreja, porque daí a gente fazia vigília dentro da paróquia,
Em seguida, colocava o uniforme e nós já íamos direto para a escola, sabe? Era a paróquia em si, de fato, era a nossa segunda casa, sendo nosso lar. E aí, com o Maicon, eu fui, aos pouquinhos, entendendo a necessidade de procurar a Deus, né? E foi quando, logo que a gente se casou, com 5 meses de casado, eu descobri que eu estava grávida, que foi um pacto, mas também foi uma bênção, porque eu já estava nessa questão de mãe, mulher, eu já estava curada, sabe, Tade? Já estava curada. E eu já sonhava, assim, com um baby, né? Falei, veio, seja bem-vindo. Estava trabalhando numa multinacional, foi um choque, mas também foi bem-vindo. E eu nunca esqueço que eu estava na igreja em 9, da pastora Tárcia, e uma mulher chegou perto de mim e falou bem assim, ninguém sabia que eu estava grávida. Ninguém. Essa criança que carregas no teu ventre é um menino. E esse menino é Deus que te mandou para te curar a figura masculina. Uau. E a tua cura da paternidade vai ser completa, porque Deus vai te honrar. E Deus vai curar, vai te dar um lar como tu sempre sonhou. E eu recebi aquilo, sabe? E eu falei, se for um menino, vai ser um nome bíblico. Vai ser o Lucas. Lucas, porque ele era muito amigo de Paulo. E eu quero que ele seja assim com Jesus, muito amigo de Jesus. E foi tão lindo, quando confirmei no médico, já era como se eu já soubesse que era o Lucas. Não, é um menino, parabéns. Eu já sabia, já era certo no meu coração. E desde então, a minha relação com Deus Pai foi muito, muito forte, muito construtiva. E eu gosto de dizer, Tade, que o chegar na Reviver, que faz parte da minha história também, 3 anos, né, que eu estou na Reviver, o me deparar com a história do pastor Júnior me fez ver algo que eu aprendi também na minha infância, que sempre tem alguém com a cruz mais pesada que a sua. Então, eu também não me vi na condição de dizer assim, uau, a minha história é mais pesada. Não, eu vi muita dor na história do pastor Júnior também, sabe? Então, eu pensei, poxa, ele reconsiderou a imagem do pai. Por que eu não posso reconsiderar a imagem do meu pai também, né? Não temos mais contato, 0. Mas eu penso assim, lá, quando chega a hora, eu quero estar com ele à mesa, né? Na glória. Que Deus trabalhe muito na vida dele, independente de onde ele esteja, mas que ele tenha a oportunidade de ser salvo. Porque quando a gente começa a entender, assim, que o que os nossos pais nos fazem ou nos direcionam para viver naquele momento, nos instruem ou nos ferem, né? É que não é diretamente sobre eles, né? Talvez foi a forma como eles foram ensinados, talvez foi a forma, né, como de uma herança ali, de uma legalidade. Porque tu consegue enxergar a diferença do catolicismo para o cristianismo genuíno, porque assim, o que vocês viviam, né? Vocês tinham ali aquela coisa de Jesus e tal, mas tu consegue ver que lá tinha uma idolatria que não tinha como o Cristo ser exaltado mesmo, de fato. Tu consegue enxergar o que traz uma idolatria hoje? Sim. Com a maturidade, com a vivência que tu tem hoje, tu é uma mulher, tu conhece muito bem a Bíblia, né? E assim, tu consegue enxergar que talvez vocês não viveram uma vida plena, talvez, em Deus, e não houve uma restauração genuína, porque não se teve uma ajuda. Na verdade, talvez né? mais uma questão de estar comparecendo, certo? Porque tinha que estar o filho no altar como coroinha, a filha na liturgia, o marido como ministro da Eucaristia. Com uma religião. Exatamente, né? E batendo cartão. Mas, de fato, assim... Claro, tínhamos oração em casa, tínhamos oração à mesa na hora do alimento, nós vivíamos de fato aquilo, mas faltou um encontro real com Deus. Exato. Que é igual no mundo evangélico, porque se a gente se permite hoje, se a gente deixar só ir na igreja, tu se torna um religioso. Com certeza. O protocolo, igual, entendesse? Igual, tu se torna religioso. Só a questão é do encontro verdadeiro com Deus. Exato. Porque quando tu encontra Deus, primeiro que tu não queres adorar mais ninguém, né? E hoje a gente tem vivido tanto, a gente até conversou nesse final de semana que a gente viajou juntas, né? Pra conferência, que como a idolatria tem estado dentro das
pessoas, independente de igreja, independente de santo, né? Porque as pessoas hoje, elas estão idolatrando outras, né? É aquele desespero para tirar foto, é aquele desespero para pegar um autógrafo, é aquela coisa. Então, ali há uma idolatria. Ali há uma adoração, Sim. né? Então, hoje a gente tem que cuidar tanto com isso. Às vezes, idolatrar o marido, o filho, o emprego e tantas outras coisas, né? Mas eu entendo, assim, que isso traz tanto peso na nossa vida quando a gente... Porque a Bíblia é clara, né? Não adorarás outro Deus. Exato. Né? Não levantarás culto a outro Deus, né? Então, isso é tão claro, assim, os mandamentos do Senhor são tão claros para nós, e isso acaba trazendo tantas dores e tantas coisas que talvez não precisaria ter passado por isso, né? E assim, talvez se você tivesse tido uma ajuda naquela época, né? Sei lá, se o teu pai tivesse tido, de repente, um encontro real com Jesus, ele não tivesse feito essa escolha, entende? Porque a gente sabe que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, né? E o plano dele, o foco dele são as famílias, né, Nessa? E a gente vê, assim, que como tem tantas pessoas sendo destruídas, seus casamentos, os seus relacionamentos com os seus filhos. Agora, essa questão toda da paternidade, assim, que Deus tem, né, acho que sei lá quantos anos para cá, mais uns 10 anos, acredito, que Deus tem falado tanto sobre restauração de paternidade, que a orfandade te traz tantas... Dores, né? Dores, falta de identidade, renúncias, medo, rebeldia. Exato. Né? Quantas coisas, assim, traz, né? Isso. E eu acredito, sim, que Deus, ele vai levantar um novo tempo para falar sobre maternidade também, né? Porque no meio disso, quanto tu teve problemas com a tua mãe também, não só o teu pai ter abandonado, mas talvez tu esperava que a tua mãe, ela se levantasse e falasse, não, a gente não vai desistir, vamos, e ela se prostrou diante da situação, né? E a mãe tem muitas dores também, muitas cruzes, né? Filha de pai alcoólatra, no caso, a minha avó precisou divorciar para seguir com a vida, porque, imagina, um homem alcoólatra, daqueles que iam buscar em cima de túmulo no cemitério da fazenda. Muito triste, isso aqui, né, na minha cidade. Por isso que eu digo, por muito tempo eu também andei escondida, Tade, porque dá a confusão da identidade, sim. Tu tens vergonha da história que carregas. E da rejeição, né? Exatamente. Tipo, na tua cabeça, nosso pai nos rejeitou. E a nossa mãe concluiu. Ele fez a declaração e ela assinou embaixo. Exato. E aí a mãe falava muito isso pelas suas dores, né? Olha, a mãe não sabe abraçar. Então, se vocês quiserem um abraço, vocês venham, peguem na mãe, busquem na mãe. Então, eu costumo, né, como a gente já conversou sobre isso, por isso que eu sou tão acolhedora de abraçar, entende? Porque eu vi nela as dores dela, as cicatrizes dela. E um abraço acolhe, né? E essa identidade também veio com o quê? Com a minha renovação com Deus Pai, entende? Ele falou assim, filha, tu acolherás muitos, e eu acredito nisso. Quando você comentou ali, né, da casa em cima de um cume, eu acredito que Deus preparou cada um para um determinado lugar. E o meu coração, Tade, é de abraçar pessoas, entende? Eu vejo que as pessoas necessitam de colo, muitas vezes, de abraço. E eu não tive alguém que veio me abraçar para me curar, não, porque quando eu abraçava, eu também era curada, entende? E então a mãe não tinha esse abraço, não tinha... Era uma mãe presente, sim, uma mãe zelosa, cuidadosa, como toda a vida. Mas, enfim, né? Tá na vida que ela escolheu para ela em si, tá reclusa na decisão dela. Não vou te dizer que não dói como filha, porque dói, né? Qual é sempre o melhor, né? Exatamente. Qual é o filho que não quer estar perto do seu pai e da sua mãe? Mas, enfim. Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas, há um tempo, né? Para cada coisa debaixo dos céus, eu creio aqui nessa terra. Só espero que não seja tarde demais também. Por isso que eu digo, maternidade também tem que ser tratada assim, que Deus realmente te levante, que Deus te use, te fortaleça, te capacite, porque paternidade é um assunto que vem sendo tratado pela igreja cristã, graças a Deus. Porém, a maternidade também há muitas mulheres precisando dessa cura, desse renovo, firmar essa identidade. Então, ela não anda sozinha, né? Ela anda... Eu acho muito bonita a história do filho pródigo. Porque Deus mostra um pai que quer corrigir o seu filho, né? Até dar oportunidades, entrega a herança para ele, ele vai para o mundo. Mas é um pai com olhar maternal, porque ele sempre vai até a porta esperar pelo filho. Ele acredita que o filho vai voltar. E qual a mãe que não é assim?
né? O meu filho, quando sai alguma coisa, meu coração fica aflito, a minha alegria, quando ele retorna para casa, né? Seja na ida para o colégio. Então, eu entendo que Deus também tem esse coração. Por isso que ele também há de curar, assim, muitas mães, muitas mulheres. Em nome de Jesus. E eu falo, Deus, eu sou mãe pela tua misericórdia, né? Tu é uma baita mãe. Graças a Deus, é o que todo mundo fala. Tomara que a propaganda seja verdadeira. Mas eu E o falo... Lucas, meu Deus, é uma criança adorável. Ele é muito amado, doce, engraçado, né? E ele faz aquilo que a gente orienta em relação à palavra de Deus, assim. Então, eu louvo a Deus, sabe, Tade, pela minha casa, estar firmada em Cristo. É nossa oração todo dia. Inclusive, eu quero te falar isso. O Lucas, sempre que faz oração, seja de manhã ao acordar, seja no horário de almoço ou à noite antes de dormir, ele sempre fala, olhando mais nessa época atual, que ele já está ficando mais mocinho, ele olha na minha direção e fala assim, Deus, e tu cuida da nossa casa para que essa nossa família seja sempre assim abençoada, especial, que a gente sabe que é um presente teu, porque eu sei que ele já reconhece a minha história e ele sabe que eles para mim são o meu presente. Então ele já olha falando assim, mãe, eu tô pedindo por ti, tá? E aquilo assim me enche de orgulho, sabe? Então eles sabem quem depositar as expectativas e a esperança dele. E a minha família, resposta de oração, sim. Deus ignorou aquela fasezinha minha rebelde, que família é instituição fracassada, né? Deus ignorou e disse assim, é só uma boca cheia de besteira, né? O teu coração Ferida, tá confuso. né? E Deus Muito ferida, disse, né? Mas Deus disse, eu não vou te abandonar, não. E foi lá e me providenciou meu Deus, o Maicon, quem tem a oportunidade de conhecê-lo, sabe como ele é um marido zeloso, um marido protetor, né? Que é sempre estar bem atendendo tanto o Lucas, quanto eu, quanto a esposa, né? E às vezes até já falei para ele, amor, tu só cuida porque eu sou tua esposa, não sou tua filha, né? Porque é muito zelo, muita proteção. Então eu só tenho a louvar a Deus. Cuidado e amor, né? Uma sogra também, Nossa. que é apaixonada por ti, que eu fui viajar contigo, eu sei as mensagens dela, toda hora mandava mensagem. Que também foi uma mãe que Deus te deu, né? Foi. A Rê Nilda, é uma graça, um presente de Deus. Eu peço para Deus todos os dias que enche a vida dela de saúde, de graça. Ela é muito parceira, né? Uma mulher que está sempre mandando mensagem, perguntando como é que está. Se alguém ficar doente, ela já vai até a casa, né? Tempinho atrás eu peguei um resfriado, aí eu precisei ficar acamada, assim, né? Um repouso. E ela foi até lá em casa. Foi ver como é que eu estava, se precisava de alguma coisa. Então eu digo, não é nossa mãe de sangue, mas Deus, ele se representa de outras maneiras. Com certeza. E aí veio através da minha sogra, que é uma parceira, pega no nosso pé se por um acaso alguém vai faltar culto, sabe? Não falta culto. eu vou junto. E aí já ficou um combinado, a gente leva ela junto, é uma alegria, uma diversão. E para a figura do Lucas é excelente, porque ele vê o pai, a mãe, aí tem os padrinhos, as primas e a avó sempre indo juntos para a igreja. E ontem o pastor Giovanni falou algo muito lindo no culto que vale a pena falar aqui, né? Ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira, não como nós amamos, né? Ele nos amou primeiro, por isso que nós nunca vamos igualar o amor de Deus, né? Mas ele nos amou de tal maneira, ou seja, por mais que a Vanessa teve aquele momento de rebeldia, que a Vanessa negou Deus, sim. Questionou a existência de Deus. Não vou dizer que não, tá? Questionou. Mas ele falou assim, não importa, filha. Não importa que você está me rejeitando, me negando, eu vou fazer o melhor para ti. E ele fez, tá, Tade? Caprichado. Hoje eu posso estar cuidando da minha casa, cuidando do meu filho, cuidando do meu marido. Tenho meu cachorrinho, Pipoquinha, também, né? E graças a Deus, com o coração limpo. Quando é dia dos pais, eu honro a vida do meu esposo, eu honro a vida do meu sogro também, o seu Elmo, que é outra bênção de Deus. Honro a vida dos pais ao meu redor, eu honro todos, sabe? Até nesse momento eu vou falar, mas a vida do Leandro em si, como o pai da Mabi, o meu tio Marlon, todos esses homens que honram seus papéis, mesmo que Deus guarde e abençoe, mantenha nesse propósito, nesse chamado, porque é uma vocação ser pai. É verdade. Mas principalmente, o meu Deus Pai que está nos céus. Para Ele agora esse culto, todo dia dos pais para mim é especial, é diferente.
É como se o culto fosse reservado para mim e para ele. E Nessa, como é que tu foi curada, assim, dessa paternidade? Porque a gente sabe, assim, que hoje as pessoas transferem, né, para Deus esse medo, Deus vai me punir, Deus vai pesar a mão sobre mim, Deus vai me castigar, eu fiz coisa de errado, Deus vai pesar, porque os nossos pais eram assim, na correção, né? Isso. E normalmente quando a gente tem problema com a paternidade, a gente tem dificuldade de ter um relacionamento genuíno com Deus. Sim. Puro com Deus, aquele relacionamento de pai e filha. Que eu não vejo que tu tens, porque eu vejo assim que pelo contrário, tu é muito assim aberta à presença de Deus e tu é muito uma mulher assim sempre sabe da palavra, sempre dá uma palavra de ânimo, de incentivo, Amém. sempre tem uma palavra pontual na hora certa, sabe? É uma profeta nata. Aleluia. Que, sabe, Deus te usa muito para falar também com a minha vida muito, assim, eu sei com outras mulheres também. Então, assim, como foi para ti essa cura, assim, exatamente assim? Porque a tua maior dor na tua vida foi essa questão do rompimento da tua família, né? Foi. Ali foi, assim, onde te destruiu, assim, emocionalmente, te trouxe muitas dores, né? E até porque eu não sofri de início, né, Tade? Eu tive que abraçar tudo e sair. Então, meu luto veio depois. Primeiro, eu tive que honrar a minha casa. Esse é um fato. O erro posterior, que eu digo para você, foi tentar repassar essa responsabilidade para outros. Então, eu peguei, sim, o meu tio como um pai para mim, que ele é um amor de pessoa, mas ele não é o meu pai. Tentei pegar um determinado pastor como meu pai, mas ele não é meu pai. Entende? E depois meu padrasto também. Não é. Tu tentou substituir aquela figura. Exatamente. E Deus foi trabalhando isso em mim. Não é isso que eu quero para ti. Você não está entendendo, sabe? Eu quero que você tenha uma intimidade comigo. E aí eu costumo dizer que o meu encontro mesmo com Deus Pai foi quando eu sofri de fato a última frustração, que foi com meu padrasto, né? Que eu aprendi, só que sabe aquela frustração que não te leva às lágrimas? Foi só uma coisa assim, tu sofreu de teimosia, porque não era para ter transferido esse papel, né? E aí foi num determinado culto que eu participei, que Deus falou muito forte em relação a não transferir a imagem. Então, naquele determinado culto, que era, né, da época da Shalom, foi falado muito forte a questão de quando Deus quer ser o teu único e suficiente Deus e Pai, né? Então, tu não vai depositar suas expectativas em outras coisas. Então, eu não falava só a questão de imagem pai, mas dependências que se criam, né? Então, pessoas na frustração dessa imagem recorrem a vícios como álcool, cigarro. Eu só procurava uma figura paterna, Tade, só que Deus naquele culto falou para mim, não é assim. Você vai ter que aprender a ter uma identidade comigo verdadeira, fidedigna. E aí foi onde surgiu um convite para eu participar de 6 dias de um retiro. 6 dias longe do meu filho, doeu, tá? 6 dias, queria ser uma imersão de fato para trabalhar esse assunto. E foi assim, uma troca, sabe? Toda aquela dor foi deixada ali. Aquela dor foi de fato abandonada. E eu aprendi a não querer mais porque eu não enxergava isso. Até o Espírito Santo acabou de me fazer recobrar essa lembrança. Porque não era o que eu queria, não era mudança de vida na vida dos meus pais, ou do meu pai de fato. Mas eu queria vingança. Eu queria que ele sofresse o que eu sofri. Porque daí as pessoas chegavam para mim e diziam assim, nossa, ele não te viu se formar no ensino médio, né? Pá, aquela dor. Ele não te viu se formar na faculdade, né? A faculdade que tu pagou sozinha. Doía, sabe? E eu queria que ele sentisse aquelas dores, porque todo mundo enxergava, mas na verdade não eram as pessoas que enxergavam, porque elas também não sentiam a minha dor, mas antes eu achava que sim, mas na verdade aquilo era sem o propósito delas, mas o inimigo estava vindo para me ferir mais. E eu estava me permitindo. Então, quando eu notei isso, eu disse, não. O que eu vivenciei foi aquilo que Deus disse assim, ó, eu falei que eu te faria forte e corajosa. Por mais que falte um pouquinho de coragem, às vezes, para estar, né, aqui no podcast. Mas ele disse que nos faria fortes e corajosos. Então, eu fui forte para vencer muitas etapas da vida que eu jamais imaginei que seria sozinha. E ele esteve comigo a todo instante ele foi ali comigo.
Foi na faculdade, foi no meu casamento, que foi um casamento dos sonhos também, que todo mundo imagina que o pai vai participar, que o pai que vai entrar junto. Não tive, mas o meu casamento foi todo cuidado, foi todo especial e por aí por diante, né? Eu só posso dizer que quando eu decidi abrir mão ele vai sentir as minhas dores. Eu falei, não, Deus, tu vai cuidar dele como ele é teu filho, mas também tu cuida de mim como filha que sou Era uma tua. falta de perdão, era uma vingança, né? Exato. Aí quando eu perdoei... Porque isso é a justiça própria, né? É a justiça própria. E quando a gente age com justiça própria, a gente decide abrir mão da justiça de Deus. E aí a gente quer punir as pessoas porque elas nos feriram, a gente quer tratá-las mal porque elas nos fizeram. Eu já sofri isso inúmeras vezes em outras áreas, com meu pai, com a minha mãe, com o Leandro, com amigas, com outros relacionamentos, entende? Porque assim, às vezes tu te doa tanto para aquele relacionamento, tu te doa tanto para aquela pessoa, tu te entrega tanto, tu faz tanto e aquela pessoa não reconhece, sabe? Eu me lembro assim que um tempo na minha vida, ainda estava te comentando que ontem eu estava em casa e estava lendo assim as minhas anotações e eu pensando assim, sabe, quantas coisas ali eu não era aprovada por Deus, porque eu esperava a expectativa das pessoas. Eu esperava que as pessoas me aprovassem. Então, eu me lembro assim, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu venho de família simples, humilde também, né, com uma classe baixa, e aí eu queria muito fazer a faculdade, como eu trabalhei todo o meu segundo grau, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, então para entrar na faculdade pública, normalmente é quem tem um conhecimento bem alto, então aquelas pessoas que têm mais condição, porque ela faz um ensino médio particular, ela faz um curso preparatório, na minha época era vestibular, para administração era 13, 15 por vaga, na universidade lá federal, de Rio Grande. E eu fiz 2 vestibulares e não passei nenhum dos 2. E eu sabia que eu não ia passar porque eu não tinha aquela capacidade para passar comparado àquelas pessoas que estudaram muito para aquilo. Só que eu precisava fazer uma faculdade porque eu queria ser bancária. O meu sonho era ser bancária e eu trabalhava no comércio e para crescer eu precisava entrar numa faculdade. E eu não tinha condições de pagar toda a faculdade na época. Na época, em 2007, era R$600, R$700, 600 e poucos reais. Era muito dinheiro. Sim. O salário mínimo era 400 e pouco. Então, tu imagina. 500 e pouco. Acho que era mais ou menos isso, né, amor? E aí eu fui trabalhar e eu disse assim, não, eu vou, com o dinheiro do meu salário, eu vou pagar a faculdade, né? E o meu pai, naquela época, começou a ter melhorar um pouco de vida, assim, ter uma condição um pouco melhor. E aí eu falei pra ele assim, pai, quem sabe tu me ajuda a pagar a faculdade? Tipo, eu pago 300, tu paga 300. Eu ganhava de salário 600 e pouco. Então, pra eu poder fazer os livros, né? Quem sabe tu me ajuda a pagar metade e eu pago outra metade. E ele falou assim pra mim, eu não vou te ajudar nada. Filho meu tem que fazer faculdade pública. Porque tu é metida, quer fazer particular. Tu quer fazer faculdade particular, não sei o quê. Só que, naquele momento, eu fiquei muito ferida com ele. Muito ferida. Eu chorei muito, 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 muito. Eu fiquei muito mal. Porque eu assim, poxa, ele podia pagar aqueles R$300, sabe? Pra mim, ele não fez. E tu pensas que eu deixei de fazer faculdade? Não, eu pegava todo o meu salário e pagava o boleto da faculdade. E os livros eu fazia xerox, eu não tinha condições de comprar os livros. E o Leandro me ajudou a fazer todo o processo, o Leandro me ajudou, sabe? Aí depois de um semestre eu consegui entrar pro banco, meu salário foi aumentando, foi aumentando. Quando eu fui me formar, eu me vinguei do meu pai. Porque no dia da minha formatura, quando eu fui fazer eu me formei em 2011. Quando eu fui fazer os agradecimentos... 2011. Ai, que lindo! Aqueles agradecimentos para a família e tal, eu falei assim, eu não vou honrar o meu pai, em nenhum momento, eu vou honrar o meu marido. Aí, na hora de entrar na valsa, eu falei do Leandro, que me ajudou e tal, passou lá no telão, né? E na hora de dançar a valsa... Normalmente as mulheres vão com os pais, né? E eu disse, sou casada, eu vou com meu marido. E eu fui com o Leandro. E eu me lembro que nessa época, os meus familiares, a minha mãe, a minha irmã, as pessoas comentaram assim, não estás honrando o pai, aquela coisa assim, né? E eu sempre fui muito amiga do meu pai, nós sempre fomos muito, muito apegados um ao outro. Sim. Só que eu fiz aquilo para punir ele, a minha justiça própria. Sabe? E eu me lembro que nesse dia ele ficou muito indignado e ele me deu um anel e eu não queria aceitar o anel dele. Ele falou assim, o pai vai te dar um anel. Ele já estava com uma condição melhor de vida. O pai vai te dar um anel. E eu falei assim, não sei, eu acho que eu quero que o Leandro me dê um anel.
tudo pra, sabe? Pra cutucar. Tudo pra cutucar ele, assim. E ele falou assim, não, então tá. Aí minha mãe falou, deixa teu pai te dar um anel e tal. Aí eu peguei, deixei, ele foi comigo na joalheria, eu escolhi o anel que eu queria, ele me deu o anel que eu queria e tal. Eu vi, assim, no meu pai ali, um orgulho de mim, entende? E só que assim, ó, eu queria que ele tivesse sentido aquele orgulho lá atrás, quando eu tive o desejo de fazer faculdade, eu queria que ele me ajudasse, eu queria que ele me incentivasse. Só que a maneira, a forma do meu pai me incentivar é diferente das minhas expectativas, entende? Desafiando, né? Ele sempre me incentivou, me desafiando. Não, tu tens que conseguir, vamos lá, tens que trabalhar, tens que... Ele sempre me formou para ser muito forte. E fez, né? Olha aí a mulher forte que tu és. E fez. E assim, ó, mas eu não entendia. Então eu achava aquilo que ele... Como eu queria retribuir para ele, gerando dor nele também, entende? Então, depois até chorei, pedi perdão para ele, porque foi uma imaturidade minha, sabe? Foi um momento de vingança, foi um momento de justiça própria. E hoje, assim, eu vejo, assim, que como a gente age dessa forma com tantos outros relacionamentos, entende? Verdade. Eu me veio, assim, na hora para contar isso, que o Espírito Santo me trouxe, assim, mas, assim, o quanto a gente faz isso com outros relacionamentos, com outras coisas, e quando a gente coloca expectativa nas pessoas nessa, a gente sempre vai ser ferido. Porque, assim, ó, eu tenho um relacionamento muito bom com meu pai, amo ele de paixão, amo a minha mãe de paixão, assim, eles são tudo para mim, entende? Graças a Deus, assim, eles sempre foram pessoas muito amorosas comigo, mas chegou um ponto da vida que eles se separaram. E nessa separação deles, eu tinha 30 anos, eu fiquei muito no meio, entende? E aí eu não... Prova que não tem idade, né? Separação dos pais sempre vai ferir seus filhos. E aí eu não posso nem ir pra lá e nem pra cá, entende? Então, assim, hoje se eu posto alguma foto com meu pai, com a minha mãe junto, uma pessoa fica ferida. Aí se eu posto o contrário, outra pessoa fica ferida. Tu entende que eu fico pisando em ovos? Então, assim, acabou que depois desse rompimento da nossa família, a gente, cada um começou a viver muito mais a sua vida, né? E foi quando eu entendi de verdade que a minha família é o meu marido e a minha filha. Que eles são os meus familiares, entende? Que Deus fala que o homem se unirá à sua esposa, se tornará uma só carne e ali vão constituir uma nova família, né? Então foi um momento de dor para mim também, difícil, sabe? Mas assim, ó, o que eu queria trazer aqui, assim, pra gente compartilhar, que o Espírito Santo me lembrou, é que talvez a gente coloque expectativas nos relacionamentos com as pessoas. Assim como eu coloquei na expectativa no relacionamento com meu pai, ali na época da minha faculdade, coloquei tanta expectativa também com a minha mãe, na época da minha gestação, sabe? Coloquei em amigas. E essas pessoas, elas vão nos frustrar. Porque às vezes a nossa expectativa nelas está aqui, entende? A gente queria que elas fizessem assim. E elas não sabem. E elas vão fazer diferente. E aí isso nos paralisa. Sabe, Tati, que eu falasse agora da gravidez com a tua mãe, né? E eu passei por algo parecido também. Quando eu descobri que eu estava grávida, que a minha mãe, infelizmente, falou assim para mim. E eu já rejeitei. Já está repreendido em nome de Jesus. Cancelado, exatamente. Que existe uma maldição na nossa família. Então, que já seria ideal ficar preparada, porque o meu casamento não daria certo. Olha só que forte. Então, se da mãe dela não deu certo, dela não deu certo, consequentemente, o meu casamento não daria certo. E eu falei, mãe, eu rejeito. Em nome de Jesus, essa herança. Foi muito forte. E com isso... Quando eu descobri que eu estava grávida, no início do casamento, 5 meses casada, engravidei, aconteceu, amém, né? E ela veio para mim e disse assim, ó, eu não acredito que tu fez essa burrice. Então, eu não tive um abraço, tá vendo? Mais uma vez, eu não tive um abraço da mãe. E ela conseguiu ficar de 3 a 4 meses sem falar comigo. Então, essa é a outra maldição da família, que eles conseguem ficar distantes sem falar com ninguém, sabe? E graças a Deus nisso eu já fui curada. Antes eu também tinha essa mania, birrinha. Hoje a gente não se deu bem, então eu vou sumir, tá? Por 5 dias tu não vai me ver, não vou falar contigo. Não, hoje eu sou totalmente contrário. Hoje, se talvez algo que... Nossa, o que me incomodava lá atrás jamais me incomoda hoje. Mas, digamos assim, algo que você falou e me feriu, não faz eu me afastar de ti. Pelo contrário, eu quero andar mais perto de você para entender por que você falou aquilo para mim. Sabe? E aí Deus me dá um entendimento nisso. Então, eu não vou me afastar das pessoas. Eu quero entender por quê. E a mãe, quando soube que eu fiquei grávida, ela falou, nossa, acabasse de assassinar teu casamento. Meu Deus. Vai vir uma criança, tu perdeu o teu período de namoro. Sabe? Aquela vida de namoro pós o casamento. E eu rejeitei, até porque, né, dizem que a criança sente todas as coisas. Então, eu falei, não.
essa criança é muito amada, vai vir sendo abençoada, tudo. Lá na frente, claro, ela acabou aceitando, né? Aí veio, curtiu também, ela teve o período, né, de curtir o neto, mas de início houve essa rejeição também. Então, olha só, quantas digamos, cuidados que eu tive que tomar para não cair eu também em depressão, sabe? Então, graças a Deus, Deus sempre me deu um motivo, assim, de sorrir, porque por mais difícil que fosse, eu falava, Espírito Santo, me dá a tua sabedoria, me dá o teu discernimento, porque se for pela carne, não vou ter sucesso. E ele sempre me deu. Então, calar, né? Tu já me conhece, tu sabe. Calo, não vou tentar justificar com palavras, não. Eu vou calar e vou orar. E Deus vai fazer todas as coisas. É a melhor coisa que tem, né? A Bíblia fala que as nossas justificativas são como trapo de imundícias, né? Total. Mas que a justiça dele brilha como sol de meio-dia. Então, assim, não que a gente queira a justiça, porque hoje eu entendo, assim, que a justiça, que quando eu era crente, né? Que eu não era uma discípula de Jesus, mas que eu acreditava, eu cria nele, mas eu não renunciava às minhas vontades para viver as vontades dele. E hoje eu entendo que eu sou uma discípula porque eu quero seguir exatamente os caminhos dele, eu quero usar a coroa que ele... A única coroa que ele escolheu que foi a de espinho, não foi aquela coroa linda de pedras maravilhosas que o mundo exige que a gente use, que as pessoas querem que a gente use, né? Ele não fez uso aqui nessa terra, né, Tade? Por que eu vou querer usar? Exatamente. Então, assim, agora que eu aprendi realmente que esse Deus, ele é um Deus de muitas renúncias e não um Deus de muitas coisas maravilhosas, de ostentação, de brilho, de poder, de títulos, de fama e tudo mais. Quanto mais a gente se joga aos pés dele, mais a gente entende. E mais ele sustenta. Né? Mais a gente entende, assim, que se ele, sendo Deus, se fez homem e passou por tantas coisas dolorosas, passou por tantas coisas difíceis, perdoou tantas vezes, amou tantas vezes, né? E eu me lembro, assim, quando me vem algum sentimento relacionado a alguma pessoa, assim, alguma coisa que a pessoa fez para me ferir, porque tem pessoas que elas fazem, eu sinto assim, ó, que os meus pais, muitas não, todas as coisas que eles fizeram para mim, que me doeu, não foi com a intencionalidade de me doer. Porque hoje eu sou mãe. Sim. E eu não faço qualquer coisa para minha filha com a intenção de ferir, de machucar ela. Entende? Eu não faço, mas eu erro também. Então, todas as vezes que eu erro, eu tento consertar, pedir perdão, quando eu percebo, né? Peço para que Deus me dê sabedoria e graça. Só que os meus pais, eles não tinham esse entendimento, eles não tinham esse relacionamento com Deus, eles não conheciam esse Deus que te traz a sabedoria, esse Espírito Santo que te direciona, que abre os teus olhos, entende? Então, eu tenho certeza que todas as coisas que os meus pais fizeram, que me feriram, que me entristeceram, não foi por vontade própria. Foi talvez por algo maligno, ou foi por alguma coisa que eles receberam e eles me entregaram aquilo que eles receberam dos pais deles, que foi difícil também, que tiveram uma infância muito dolorosa, né? O meu avô era extremamente agressivo, eu me lembro disso, e a minha mãe perdeu a mãe dela quando ela não tinha nem 2 anos de idade. Imagina. Então, ela não teve mãe. Aí, depois, com 8 anos, o meu avô acabou dizendo para ela morar com a irmã mais velha, porque ela tinha um irmão que tentava abusar dela. Então, assim, a história dos meus pais é bem difícil também, entende? Hoje eu entendo que eles não podiam me entregar, me dar aquilo que eles não receberam. Sim. Hoje eu consigo entender. E eu tento ser o mais diferente disso para a Mabi, entende? Eu tento pegar todos os erros que eu vivi, que o Leandro viveu na nossa infância, e a gente tenta acertar. Não vamos acertar sempre, a gente vai errar, né? Mas eu acho assim, quando a gente entende, a gente consegue passar desse nível de colocar expectativa nos relacionamentos com as pessoas, a gente para de se ferir, sabe? Desse jeito. Porque assim, eu fico, meu Deus, eu te, sei lá, nós somos amigas, nós somos amigas mesmo. Somos, aí assim, ó, sei lá, acontece alguma coisa, eu falei alguma coisa que tu não gostou. Tu imagina que aquilo que eu falei que tu não gostou, tu colocou uma expectativa de perfeição em mim, que aquilo vai te ferir e a gente vai se afastar. Não! Entende? Se tu fez alguma coisa que me feriu, eu vou falar, Nessa, olha, não foi legal aquilo me feriu. Ou talvez eu não vou dar bola, porque sabe aquilo que a gente ouviu, aquela palavra que a gente não sabe repetir? Exato. Aquela palavra que a gente ouviu lá na conferência que a gente não sabe repetir, que quando a pessoa ela tá humilhada, ela não se sente ofendida por qualquer coisa. A pessoa se sente ofendida quando ela tá num nível que ela tá se achando superior. Inofendável, era isso? Ai, inofendível, inofensível, inofendível. Alguma coisa assim. Essa palavra causou. E a gente ficou depois, então, que palavra é essa? Eu não confio essa palavra.
Então, quando a pessoa, ela tá naquele momento que ela já tá no, sabe? Ela já tá quebrada mesmo, ela já tá esmagada, ela já renunciou tudo para viver o verdadeiro evangelho, para viver Cristo na vida dela, que não é qualquer coisa que a pessoa vai falar que ela vai ferir, entende? Aquela pessoa do mimimi, do dodói, passa, Até sabe? porque não é só nossa idade de RG que consta, né? É nossa maturidade especial em si. Então, despedir-se da menina da fé, né? É assim que se fala, largar daquele leitinho e nos tornarmos mulheres de fato posicionadas em Deus. Por isso que hoje eu digo, poderia, talvez, me agarrar no vitimismo. Sim, poderia, sim. Me muito. levaria longe? Me manteria uma mulher totalmente estagnada, parada, dentro da minha casa, sem oportunidades, sem conhecer mulheres guerreiras e fortes como são vocês, né? Graças a Deus, você, Sara, Cris, tantas mulheres tremendas na minha vida que eu falo que são presentes de Deus. E sem poder, de fato, vir aqui dar esse testemunho, né? Se fosse outra época, eu estaria em lágrimas. Como aquela ministração que a gente viu, né? A mulher ficou 1, 2, 10 anos chorando quando a pastora chegou perto, agora ela está curada. Não, ela ainda estava agarrada no meu pai me abandonou. Não, aquele homem me abandonou, sim, mas o meu Pai Celestial jamais me abandona. Então, ele está comigo e é essa certeza que eu tenho e carrego firme comigo, minha amiga. É isso aí. Quando a gente coloca as expectativas nele, a gente nunca é frustrada. Não. Alguma vez colocou uma expectativa assim em Deus, uma expectativa plausível, né? Não é aquela coisa assim, eu quero ficar milionária amanhã. Não isso, mas uma expectativa assim real. E Deus te decepcionou? Não, nunca. Pelo contrário, só cuidados, providências, né? Inclusive, onde eu estou morando hoje foi providência de Deus. Não estaria por condição humana, né? Então, Deus cuidou de todas as coisas. E sabe que eu estava me lembrando aqui que você foi um presente de Deus na minha vida também, né? Já que a gente falou da maternidade, porque você sempre está exaltando a mulher para o alto. E a minha mãe também diz isso para mim, Tade. Olha só a coragem. Filha, tu não és bonita. Então, eu poderia me agarrar no quê? Na questão que eu sou feia, digamos assim. Não há beleza em mim. Então, eu costumo brincar com as pessoas, por isso que eu sou simpática. Porque me falta beleza. Mas eu sei que não. Deus fez cada uma com a sua beleza, com a sua característica. E por mais que a minha mãe dissesse, não adianta tu fazer tal coisa, sabe? Aquilo ficou lá no passado, as dores dela. Então, isso não me pertence. Então, eu ando com vocês, mulheres lindas, que me estimulam, né? Eu falo você, falo a Vanessa, minha cunhada também, que ela disse, eu não sei onde tu vê tanta beleza em mim. Eu falei, eu vejo muita beleza. Então, que estão sempre me estimulando, né? Você fala, Vanessa, não larga o salto. Não, porque ela é do salto. Não E larga o salto. aí eu tipo assim, amiga, tu gosta de salto, continua usando teu salto. É a tua identidade, É a tua né? identidade, De é o teu fato. jeito, Então, não eu muda falo- o salto. Então, a minha oração de agradecimento de todos os dias, né? Que eu acredito que é o que falta também, sabe, Thalia? A gente agradecer a Deus. Então, eu falo, Deus, obrigada, porque eu vejo você, um pedacinho de você em cada pessoa, né? Então, louvo a Deus pela tua vida, por... Eu que louvo pela tua. Sim, eu louvo sim por estar sempre estimulando as mulheres a estarem bem cuidadas, olhando a sua aparência externa quanto a interna, né? A busca por Deus, mas também o cuidar, assim, do que Deus deu, né? O templo do Espírito Santo. Então, vamos deixar bonitinho, né? Não era todo adornado o templo que Salomão, Davi fez, então, com pedras de ouros. Não sejamos exagerados, mas sejamos bem cuidados. Então, louvo a Deus pela tua amizade, pelas tuas orientações. São sempre bem-vindas. Eu vejo Deus no teu falar, no teu agir, no teu olhar, e que Deus te abençoe cada vez mais. Você, o Leandro, a Mabi. Nossa, só gratidão pelo presente que Deus me deu. Imagina. A Vanessa, assim, gente, uma coisa que eu queria contar pra vocês da Vanessa é que quem olha a Vanessa assim, quem olha a aparência da Vanessa, não diz a quantidade de cicatrizes que ela carrega. A gente já conversou algumas vezes, assim, e ela já pode abrir o coração dela para mim, eu já pude, né, desenhar, inclusive, para ela uma borboleta. Já. Verdade. Que ela estava muito escondida no casulo, e eu falei para ela assim, tu tem chamado, Deus tem propósito na tua vida, e tá na hora de tu voar. Tá na hora de tu sair, lembra? Aqui no salão, ela tava no lavatório, eu peguei a mão dela e falei aquilo pra ela, assim, tá na hora de tu vai. E ela chorou. Tantos momentos a gente teve, assim, já juntas, assim, de uma encorajando a outra.
E eu me lembro que a primeira vez que a Vanessa veio aqui no salão, ela estava fazendo o cabelo ali, e eu cheguei no salão e eu sempre sou do meu jeito, eu chego aqui, eu vou conversando com uma cliente, vou conversando com outra, vou servindo chazinho, vou conversando, e aí ela estava ali, daí a Manri me chamou e falou assim, Tade, vem aqui para eu te apresentar uma amiga minha. Aí eu fui, me apresentou a ela e tal, e a gente começou a conversar, a Manri estava fazendo o cabelo dela, e eu fiquei encostada assim na bancada, nós conversando. E aí, foi a primeira vez que a gente teve contato, né? Foi. E ela falou assim pra mim, eu quero te dizer uma coisa. E eu falei assim, nossa, pode falar. Eu acho que isso foi em agosto, Foi de agosto? 2021. Foi. Foi? Foi. Uau, tô boa de data. Estás excelente. Eu disse, foi agosto de 2021. E ela falou assim pra mim, eu quero te falar uma coisa. Eu vejo uma unção muito forte na tua vida com mulheres. E quando ela me falou aquilo, eu falei assim, ai não. Porque, gente, só eu e Deus e o meu marido, sabe? E eu sem saber das suas dores também, né? O quanto eu fugia de mulheres, o quanto eu passei por dores com mulheres, por retaliação, por calúnia, por inveja, por críticas. Perseguição mesmo. Meu Deus, então assim, era uma coisa que eu não queria trabalhar com mulheres. Eu nunca tinha trabalhado com mulheres em lugar nenhum da minha vida. Só na Luluz e de resto eu fugia, assim. E eu falei assim, sabe aquele sim, Quem é essa doida? E eu disse, meu Deus, quem é essa louca? E ela assim, e eu quero te dizer uma coisa, eu vejo esse lugar. Tu lembra disso? Sim. Eu vejo esse lugar aqui com um lugar que vai ter reunião de mulheres. E eu falei assim pra ela, meu Deus, reunião de mulheres aqui? Não, nem passa isso pela minha cabeça. Não, isso não. E ela, sim, Tade, eu vejo que esse lugar sendo o Cristo sendo adorado. Tu lembra? Um local de cura, sim. Eu lembro desse lugar sendo um local de cura, de restauração. E eu fiquei olhando para ela, e ela falando aquilo com uma seriedade, com uma autoridade, e eu fiquei, amém. E ela falou assim, Deus vai te surpreender. Tu lembra disso? É que a Vanessa é brincalhona, mas também tem os momentos sérios. E eu acredito que, como eu falei para você naquele dia, as mulheres vêm para cá, muitas vezes para os salões, para tentar disfarçar as suas dores. Então, poxa, eu vou ficar um tempo ali me cuidando, vou tentar. E a cura precisa ser interna. Então, aqui eu acredito que seja um local completo para elas. Tão lindo chegar aqui e ver a Alexa, né? Cantando louvores, ótima cantora, por sinal. Né? Com louvores abençoados. Tu entra aqui. Quem é cristão mesmo e já escuta o louvor em casa, vai se sentir em casa aqui, né? E quem não tem esse costume, sente a paz igual. vai sentir a paz e vai se sentir no céu. Então, eu vejo assim que você faz aquela partezinha da oração do Pai Nosso, sabe? Que seja feito na terra assim como é nos céus. Então, tem um pedacinho do céu aqui, sim, graças a Deus. E que você continue dizendo sim, sabe, Tade? Que há muitas mulheres, infelizmente, nós fazemos parte da geração ferida pela ausência da paternidade e ferida pela ausência da maternidade. E que bom que você também curou as suas dores. Glória a Deus. E você se colocou firme e posicionada para fazer a diferença na vida de tantos. E que esse salão fique pequeno. Ai, nem me fala, porque o último café ficou... para atendimentos e para esses cafés, amém, né? Em nome de Jesus. Amém. E assim, o que Deus tem feito nessa é inexplicável. Eu nunca imaginei viver tudo que eu tô vivendo, assim, sabe? E o que mais me assusta é que faz tão pouco tempo, meu Deus, faz 2 anos e meio que eu tô morando aqui, parece que faz 2 anos e meio que a nossa vida fez assim, ó, sabe? Virou, sabe? E depois disso, eu me lembro que aquela palavra foi muito forte quando tu me entregou. E aí, em janeiro de 2022, nasceu a primeira oficina. Foi. E eu te mandei mensagem, te falei, Nessa, vai nascer a primeira oficina e tal, e tal, e tal. Foi a primeira oficina que nós tivemos ali. Quando foi em março, eu fui viajar lá, né, para casa do Thiago e da Leca, né, nós fomos lá para os Estados Unidos. E só Deus sabe o quanto eu fui muito mal nessa viagem. Porque todo mundo, quando vai viajar, assim, principalmente quando é uma viagem assim, pro exterior, né? Ai, vou curtir a Disney, vou viajar pra Disney. E eu tava assim, ó, destruída, sabe? Porque nós abrimos mão de muitas coisas, coisas mesmo, sabe? Carreira, dinheiro e tudo mais, né? E aí a gente tava passando por um processo de esmagamento aqui na Luluz, assim, sabe? Dentro aqui da empresa mesmo. Aqui de Itajaí. E uma situação difícil, assim, com as funcionárias, com tudo. Sabe aquele momento, assim, que tu quer sumir? Jogar a toalha. Sabe aquele momento, assim, eu não quero mais nada disso, Deus, eu não quero mais. E é isso que eu vou ver? Não, pelo amor de Deus, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu tava nesse momento, assim, sabe? Eu tava muito mal. Parecia, assim, que tudo que eu estava fazendo
não estava frutificando, sabe? Parecia assim que eu estava estagnada no mesmo lugar e como se eu estivesse correndo atrás do vento. E aí nós fomos para essa viagem, eu não queria mais ir, até pra gente não ter gastos e tal. E a Leca e o Thiago falaram assim, não, venham, porque onde come 5, come 8, e venham. Eu disse, mas vocês estão dispostos a sair, a comer McDonald's? Porque, tipo, não penso que eu vou para aí pra gente fazer, não, a gente tá sem dinheiro. E eles, não, venham e tal. E eu fui para aquela viagem, assim, sabe? E eu fui com os olhos totalmente diferentes do que eu iria se eu estivesse em outra fase da minha vida. Sim. Sabe assim, quando vai para um lugar, assim, mas tu... Deus, eu vim para cá porque o Senhor me trouxe, mas eu não vim para cá por causa das coisas, nem por causa dos lugares. Eu vim para cá porque eu quero mais a tua presença. Deus, eu quero a tua presença. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer nesse lugar. E quando nós chegamos lá, nós fomos direto do aeroporto para o culto. E naquele culto, Deus falou tanto comigo. E Deus falou assim, ó, eu marquei esse encontro aqui contigo. Amém. Eu estava te esperando aqui e eu vou te dar novos direcionamentos. E quando Deus me falou aquilo, Nessa, eu vou te falar assim, eu não imaginava, meu Deus, o que é isso, sabe? O que é isso que o Senhor está falando? O que é isso que o Senhor está falando? Aí depois, na outra semana, era o meu aniversário, e aí teve uns dias da Bethel lá. E aí nós estávamos lá e o Leandro falou assim para Deus, né? Ele me contou depois, né? Num pensamento assim, né? Deus, tem tantas pessoas aqui, mas se o Senhor quiser nos entregar uma palavra, que o Senhor nos entregue. E eu só sabia chorar e falar assim, ó, eu preciso ouvir algo novo. Sim. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me diga alguma coisa. Eu preciso. E aí, nisso veio uma americana, assim, perto da gente. O Leandro fala inglês, né? Entende tudo. Aí ela falou, eu não entendi nada, mas eu entendi tudo porque ela fez gestos. Amém. E aí, quando a gente faz gestos, a gente entende, né? E ali Deus falou para nós que Deus estava nos dando um novo caminho, sabe? Um novo direcionamento. E naquele momento eu não entendi o que era. Aquele novo direcionamento, sabe? Um novo caminho. E nós saímos de lá, nós choramos muito, eu e o Leandro, assim... Porque sabe, Nessa, quando tu tá caminhando, mas tu não consegue enxergar aonde tu tá chegando, mas tu continua caminhando. Sim. Aí passou dias, isso foi lá pro dia 24, 25 de março, quando foi no dia, acho que 9, 8, por aí de abril, tu me mandou uma mensagem. Nós estávamos no café da manhã, lá, e aí eu comecei a receber tuas mensagens no Instagram. E aí tu falou assim, amiga, faz 3 dias que eu tenho orado por ti. Deus tem me feito me levantar nas madrugadas para orar por ti. E eu não sabia, mas não te preocupa, porque não é nada de ruim. Bem o jeito da Nessa, assim, não é nada de ruim. E eu não sabia como te falar isso. E hoje, Deus me falou que tu precisa saber. Amém. E quando tu falou assim, tu precisa saber, meu Deus, eu já tava assim, né? Em prantos de choro, assim, né? Porque só Deus sabe o quanto que eu diz assim, me diz algo, me direciona, me fala que eu tô fazendo as coisas certas, sabe? Deus, fala comigo. E tu falou assim, Deus me deu uma visão e é algo muito claro. E é algo que está sendo concretizado, não é que vai acontecer, já está acontecendo. E eu vi um sofá muito lindo, e eu vi câmeras, e eu vi o teu esposo muito feliz ali do lado de fora. Tá ali ele, ó, chorando atrás das câmeras. E eu vi o teu esposo muito feliz, muito orgulhoso de ti. E Tade, tu vai levar muito o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Muitas mulheres vão ser curadas através disso. Eu não sei o que é, mas Deus me revelou isso. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, como isso? Como um programa de televisão, eu pensei, nunca. Ainda brinquei assim, meu Deus, será que o Big Brother vai me chamar? Que tava na época do Big Brother, misericórdia. Não, sim, eu tô repreendido. E eu me lembro assim que naquela hora eu não sabia, não passava pela minha cabeça, mas eu precisava viver algo novo. Amém. Eu precisava, sabe, dizer assim, Deus, me mostra que realmente tudo isso faz sentido, sabe? Sim. E dias depois, assim, lá pelo dia 12, 13, eu lembro, nós estávamos orando no nosso momento, né, no nosso devocional. E nós sempre compartilhamos muito, a gente sempre abre muito um coração um para o outro, que a gente mexe enquanto que ele é meu mentor, eu sou a mentora dele, né? E nós conversando, assim, o Leandro falou para mim o desejo, o sonho dele, né? Que é trabalhar com isso, porque ele entende muito, né? Quem olha aqui, né, não imagina a quantidade de fios que tem por trás e o tempo que ele se dedica, o tempo que ele se dedica para colocar tudo isso a funcionar, e o quanto o coração dele fica alegre em servir dessa forma, o quanto que Deus entregou para ele dons, talentos. Glória a Deus.
E ele falando isso, sabe, que ele tinha o desejo de fazer isso, sabe, de trabalhar com essa coisa de mídia e tal. E ali ele falou pra mim, eu falei pra ele assim, tá, amor, mas eu sei o que tu carrega. Eu sei que tu é super inteligente, eu sei que tu muda qualquer coisa, eu sei que tu entende todas as câmeras, eu sei que tu entende tudo do som, eu sei que tu tiver que montar um estúdio gigantesco para não sei quantas milhões de pessoas, tu tem capacidade técnica para isso, eu tenho certeza disso. E tem. Né? Tu tens, Deus te entregou isso. Só que as pessoas não sabem. Só que as pessoas não imaginam a preciosidade do que tu carrega. O talento, né? Os teus dons, as tuas habilidades, as pessoas não têm noção. E eu falei aquilo pra ele, eu falei assim, as pessoas têm que conhecer. E ele falou assim, eu já sei. A gente vai fazer o podcast, Deus já me deu o nome, Olá Mulherada. Glória a Deus. E eu vou ser essa pessoa. E ali, amém, quando ele falou aquilo pra mim, Nessa, na hora eu falei pra ele assim, amor, as mensagens da Nessa, o que Deus mostrou pra ela, foi Deus falando. O que Deus revelou pra ela, que ela via câmeras, que ela via sofá, que ela via, quem sabe um dia a gente melhora, a gente compra o sofá. Tá lindo, tudo lindo. Né? E foi assim que Deus fez, amiga. Então, assim, eu quis compartilhar isso, assim, o quanto Deus te usa para falar comigo, o quanto tu é minha intercessora, tu ora por mim, sabe? Que tu sempre me manda uma palavra específica, Deus sempre te usa para falar comigo, assim. E eu quero também ser um instrumento de Deus na tua vida. Eu também quero te abençoar, te amar, sabe? Te encorajar. E eu quis, assim, eu sei que tu foge das câmeras, embora tu viaje com a Nessa, assim, tu não precisa tirar foto de nada, porque ela registra tudo para ti, né? É uma maravilhosa. Mas assim, amiga, eu tenho certeza que tu tem um chamado profético, sabe? Que Deus, ele te use cada vez mais, assim, que Deus te levante de verdade nesse Brasil, nessa cidade, na nossa nação, em todos os lugares, como uma mulher, como uma profetisa, né? Como nós escutamos como uma Débora, né? Que tu sejas essa mãe, esse coração de mãe que tu tens, por onde tu passa, que tu continues fluindo com isso cada vez mais. E tu sabes o quanto eu te amo e o quanto tu pode contar comigo para tudo, né? E eu não sei onde Deus vai nos levar, eu não sei as coisas que Deus tem feito, mas eu tenho dito para Ele que Ele me conecte com as pessoas que têm intimidade com Ele. Amém. Que Ele traga para perto de mim as mulheres que têm um relacionamento genuíno, verdadeiro com Ele. As amigas dele. As amigas dele. E eu tenho certeza que tu é uma dessas pessoas. E eu quero te agradecer de todo o meu coração. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. Te amo muito, já que já dei uma borrada de maquiagem, agora não tem mais máscara, não tem mais cílios, né, amiga? Agora sim, pode ficar pretinho. Amiga, mas tu é linda. Ai, obrigada. Né? Com obrigada. aquele cílio sem, teu cílio é lindo. E eu quero agradecer pela oportunidade. Eu quero agradecer em nome de Deus mesmo pelo sim teu e do Leandro, que Deus fortifique cada vez mais vocês. Jesus. Não apenas vocês dois, mas a Mabi junto. Nós temos que lembrar que é sempre a família, né, crescendo junto. Que nenhum lar pense que é somente ele ou somente ela, não é o conjunto mesmo da obra, né? Deus faz assim. Família é a instituição dele. E que sejamos nós, com as nossas famílias, apesar de todo o nosso histórico, a dizer que vale a pena sim instituir uma família, que vale a pena ter a nossa família, que é um plano perfeito de Deus, como a gente aprendeu, né? Aprendeu, ouviu tantas vezes. Jesus poderia ter vindo de todas as maneiras, mas Deus quis dizer que era muito importante até para ele ter uma família. E mandou lá para o Zé e para a Dona Maria, né? Pessoas comuns, simples, então não importa a linhagem, não importa o que Deus quer fazer através da família. Então, que Deus guarde e proteja vocês muito. Fico Amém, muito feliz de ter sido a boca, né, que falou tudo que Deus tinha feito para vocês. E que bom que vocês foram obedientes como Abraão, que saíram das suas terras, né, e confiaram em tudo aquilo que Deus falou. Vai ser grãos de areia, estrelas do céu, enfim, né, mas que sejam mulheres, que sejam famílias. E eu creio também que o Leandro também foi levantado, sim, para curar homens. Deus vai fazer muito através da vida dele também, tá? E que vocês continuem sendo uma só carne, que é lindo ver tudo que vocês carregam. E eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Como eu falei, eu, Vanessa, não tenho nada para trazer, mas que as pessoas possam se sentir encorajadas, não sei, fortalecidas, através de tudo que eu transmitir, né? Nós não somos fortaleza de ninguém, mas o nosso Deus é.
Amém, amiga. Amém, com certeza. Ele pode todas as coisas. Amém, é isso mesmo. É isso. Mulherada, muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Aqui, ó, muito choro, muitas lágrimas. Me controlando aqui para não chorar. Mas Deus é maravilhoso. Amém. Deus é tremendo, assim. Ele é fiel. E não há outro caminho a não ser esse caminho de cura, de restauração, de libertação e de novos começos. Então, talvez você tenha tido problema com a sua família, com os seus pais, com padrastos, madrastas, enfim, ou um relacionamento até conjugal ou de amigos e você tenha se ferido demais. Mas eu quero te encorajar a correr para os pés de Jesus e deixar que Ele restaure e transforme a sua dor numa alegria genuína. Que essa alegria que a Nessa carrega aqui não é algo dela, é do Espírito Santo. Então, Deus transforma todo choro em alegria. Que Deus possa te abençoar com esse episódio e que você possa encaminhar para outras mulheres para que elas sejam abençoadas também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima semana.